Diferenças econômicas entre inventário e holding familiar. Eu vou fazer esse vídeo para falar por que a holding familiar apresenta grandes vantagens para famílias quando falamos em despesas de inventário. Mas por que a gente fala tanto que o inventário é um caminho ruim e a holding familiar é a melhor coisa que você pode fazer em termos de proteção patrimonial e proteção ao futuro dos seus herdeiros? Simplesmente porque o inventário pode falir a sua família. O mínimo que vai acontecer é uma perda patrimonial bastante acentuada. Isso não é exagero. Eu sou Márcia Romano Vaz, advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e holding familiar. Fica comigo até o final desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like. Inventário, como todo mundo sabe, é um processo onde se faz o levantamento dos bens que foram deixados pelo falecido. Nele verificam-se se existem dívidas, quem são os credores dessas dívidas, enfim, a gente faz um arrolamento, faz um levantamento de tudo que era daquela pessoa para, ao final de tudo, os bens serem distribuídos aos herdeiros. Ou melhor, os bens que restaram, né? Ou o bem que restou, ou metade de um bem que restou. Esse processo tem um custo altíssimo. A família brasileira tem bastante dificuldade em honrar com os impostos e despesas de várias naturezas que envolvem esse processo. Além do famoso, todo mundo conhece, o famigerado imposto causa-mortes, né? Ah, mas eu não estou preocupado com isso, meu pai tem muito dinheiro. Ele vai deixar uma herança enorme, eu vou ter como pagar. Pior ainda, né? Seu custo vai ser muito maior e a sua perda patrimonial será gigante. Por outro lado, tem a família que tem apenas um imóvel para deixar. E provavelmente o herdeiro ou os herdeiros vão ter que vender o mesmo para poder pagar os custos do inventário. Dessa forma, se perde o único imóvel deixado pelos pais. Temos que levar em conta ainda, nos cálculos totais, os custos de cartório de notas, registro de imóveis, o imposto causa-morte, o honorário advocatício e outras cositas. Às vezes, é curioso, a família não tem dinheiro líquido para fazer frente a esses custos, mas tem um vasto patrimônio de imóveis a receber do falecido. Então, qual é a solução? É a empresa chamada holding familiar. E como isso funciona? Muito bem, ela é uma empresa que será criada única e exclusivamente para guardar o patrimônio da família. Como eu expliquei em outro vídeo, anteriormente aqui no canal, nós vamos guardar esse patrimônio num cofre, um cofre virtual. A holding, também tenho que explicar que não é exatamente uma empresa, ela é um sistema formado por uma, duas, três, quantas células precisarem, depende da peculiaridade do tamanho do patrimônio que foi amealhado durante a vida do falecido. Os custos se acontecem na formação, os valores são muito menores que o do inventário. E a economia gira em torno de no mínimo 30% e vai até, em alguns casos, 90% dos custos do inventário. Soma-se a isso o fato de que muitas despesas que acontecem obrigatoriamente no inventário, aqui não vão acontecer. O imposto causa-mortes não existe na holding. Quando o patriarca ou a matriarca falecem, é acionado o que a gente chama de gatilho. E todas as propriedades que a essa altura já são cotas de sociedade são transmitidas automaticamente aos demais sócios que por um acaso são seus herdeiros, seus filhos. Sem burocracia. Tudo isso é previsto em lei, não é uma manobra jurídica. Veja só, no inventário a gente usa também o valor venal de referência para os cálculos de todos os custos. Na formação da holding familiar, nós podemos usar o valor constante do imposto de renda da pessoa física. O uso desse valor é previsto em lei. Então você faz o sistema ainda em vida, com custo menor, se programa para esses pagamentos da constituição da holding e prepara uma sucessão para os seus herdeiros a receberem sem transtorno, sem litígios e sem perda patrimonial.
Você passa a vida procurando dar a melhor educação, uma boa casa, um bom plano de saúde, faz o seu filho praticar esportes, paga ensino de línguas, viagens, intercâmbio e não pensa no que vai acontecer com eles quando você falecer. A dificuldade de lidar com tudo isso que eu expus acima, qual é? Não é lógico isso e você tem a solução. Nós temos um caso prático de uma família que tinha 2 imóveis, totalizando um patrimônio de 1.700.000, que era uma residência e uma casa na praia. Muito bem. Com o falecimento do patriarca, eles tiveram que abrir o inventário, a despesa total ficou em 226 mil uns quebrados. Nesse cálculo está embutido o fato que a família teve que vender o imóvel da praia com deságio, às pressas, e acabar até perdendo mais dinheiro, pois na venda da casa da praia ainda recaiu o imposto de renda por ganho de capital. É um verdadeiro absurdo. Esse caso trouxe uma perda patrimonial de 326 mil reais. Isso é muito dinheiro. É uma cascata de impostos que não tem fim. Por outro lado, se essa mesma família tivesse pensado, criado uma holding familiar, ela teria uma despesa final em torno de 59 mil reais. Detalhe, sem vender nenhum imóvel. A economia teria sido de 167 mil reais. Então, a diferença entre a holding familiar e o inventário é um grande e profundo abismo financeiro. A gente não quer pensar nessas coisas, mas a gente tem que pensar. Atualmente, tem um projeto de lei que está em trâmite para aumentar a alíquota de TCMD, que em São Paulo é de 4% para 8%. Outro projeto que está tramitando no Senado, que quer aumentar a alíquota para 20%. Você vai deixar o seu filho e sua esposa passarem por isso após o seu falecimento? Não, né? Você também pode dizer que eu estou gastando dinheiro para a formação da empresa, mas é claro que está. Está gastando na manutenção de tudo que você trabalhou para conquistar durante uma vida inteira de trabalho. Está gastando esse patrimônio para que ele não se escoe da mão dos seus herdeiros como se fosse pó. Por isso, todos nós devemos pensar com carinho, por um lado, e também devemos pensar com frieza de outro. Você estará fazendo uma grande economia, mas também será um ato de amor para os seus filhos. Chega a ser inconcebível você não criar a sua holding familiar. Bom, acho que eu deixei bem claro aqui a diferença entre holding familiar e inventário. E na primeira semana de dezembro, provavelmente no dia 1º, eu farei uma palestra sobre esse tema, holding familiar, como instrumento de proteção patrimonial da família. Eu conto com você nesse dia. Eu terei mais tempo nesse dia para me aprofundar em alguns pontos que merecem um tempo maior de exposição. Olha, deixa aqui os seus comentários, exponha as suas dúvidas e não esquece de dar o seu like para impulsionar o canal, ok? Uma boa sexta-feira e até o próximo vídeo.